Pega em tuas mãos a palavra de Deus, Mateus, no capítulo 25, verso 14. Estivemos hoje pela manhã ministrando a palavra do Senhor. Foi uma grande bênção, né? Podemos louvar o nome do Senhor logo pela manhã. E agora novamente estamos aqui para participar desse ambiente de restauração, desse ambiente profético. Então aproveite o máximo que você puder. Aproveite o máximo que você conseguir aproveitar. Diz assim o texto, 25, verso 14 de Mateus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Eu sei que o Senhor tem mais, muito mais para falar conosco. Revela o que está por detrás da letra. Querido Espírito Santo que nos vivifica. Estamos aqui para nos sujeitar à tua vontade. Que os nossos olhos, meu Pai, possam ser abertos pelo teu poder. Que os nossos ouvidos estejam, meu Pai, abertos para ouvir a voz do Senhor. Querido Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Anula toda força contrária. Anula toda artimanha, todo inimigo da palavra, todo ladrão da palavra. Seja repreendido em nome de Jesus. Cerca com teu poder. Se apodere dessa igreja, Espírito Santo. Fica conosco. Assim nós oramos e assim nós cremos. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei se você já tinha lido esse texto, acredito que sim. E quero pedir emprestado os teus ouvidos, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Acredito que Deus tem algo ainda para fazer e falar nessa noite. O Espírito Santo está falando desde o começo. Então quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu quero trazer como título dessa mensagem: cuide de tudo que Deus te deu. É o título da mensagem. Cuide de tudo que Deus te deu. Se você puder falar para o teu irmão, aí vai falando que eu vou tomar um pouco d'água.
Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa água. Melhor bebida da face da terra, água. Cuide da água. Não desperdice água. Precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós lemos esse texto, podemos tirar algumas lições. Será que eu e você temos valorizado e temos cuidado de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Quando nós lemos esse texto, fala de talento. Embora possa haver alguma divergência, mas um talento poderia ser comparado mais ou menos aí, de repente um pouco menos ou um pouco mais, 15 anos de salário. Então era o que recebeu um, o que recebeu dois, o que recebeu 5. Tinha um bom dinheiro nas mãos para administrar. A quantidade que cada um recebeu era considerável. E todos nós, cada um de nós que estamos aqui, temos aptidões naturais. E essas aptidões precisam ser cultivadas e desenvolvidas. Não dá para enterrar. Não tem como você esconder. Cada aptidão que cada um de nós recebemos de Deus tem um propósito. A primeira lição que eu tiro desse texto: o Senhor confiou os seus bens para cada um dos seus filhos. Primeira lição. Essa parábola fala de um homem que saiu de viagem. Se você observar no capítulo 25, Jesus falando e comparando que o reino dos céus, aí ele começa a falar, será como 10 virgens que saem para preparar para o casamento, e 5 são prudentes e 5 não. Em seguida ele conta essa parábola dos talentos. Então o Senhor tem confiado bens para cada um de nós. Por isso não despreze aquilo que Deus te deu. Meu irmão, conhecer tudo que Deus tem nos dado vai fazer toda a diferença. Porque o conhecimento vai nos conduzir a você viver tudo aquilo que Deus tem te dado. A ignorância, a falta de conhecimento vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Então, vai fazer diferença. Conhecer e não conhecer vai refletir na nossa maneira de viver. Eu acredito que, e quero profetizar sobre a sua vida, que você possa conhecer tudo aquilo que Deus tem para você. E diga de passagem que tem muito para as nossas vidas. Então vale a pena você conhecer, saber o que o Senhor quer. Se nós observarmos os 3 homens, 2 trabalhou valorizando. Um apenas recebeu e enterrou o seu talento. Um dia, esse senhor voltou para prestar conta. Assim como essa parábola fala dos talentos, e o Senhor voltou para prestar conta, assim, cada um de nós estaremos prestando conta quando Jesus voltar. Porque Jesus dá a cada um de nós uma missão, de acordo com a nossa capacidade. E Ele nos dá com o propósito de nós cumprirmos a missão. Ele nos dá recursos, dons, bens materiais, conhecimento. O que falta é nós investirmos esses recursos para cumprir a missão. Assim como na parábola, o Senhor retornou para prestar conta, assim cada um de nós iremos comparecer diante do Senhor para prestar conta. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz assim: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, e até aquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. A nossa vida tem que nortear dessa maneira.
Eu preciso investir, conhecer a vontade do Pai para que eu possa fazer a vontade dEle. A conversão das nossas vidas nos leva a viver uma nova vida. Não podemos ficar parados apenas na conversão. Nós precisamos prosseguir, conhecer mais de Deus. Os 2 servos aceitaram o desafio, se esforçaram e foram recompensados. Meu irmão, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai recompensar cada um de nós. Com toda certeza, Deus quer nos ajudar a cumprir toda a missão. E quando houver a ressurreição, receberemos a recompensa dos céus. Como Deus se alegra com aqueles que têm um coração pronto a servir. Porque muitas vezes o homem tem se apegado às coisas transitórias e esquecido das espirituais. Não só esquecido, mas negligenciado o bem que Deus nos deu. Um dos maiores erros do ser humano é viver ter atitude conforme esse rapaz que recebeu 1 talento teve. A atitude de achar que é pouco, de achar que não recebeu nada de ninguém. Cada um de nós recebemos vida para viver. Ele confiou a cada um de nós, cada ser humano, o poder de viver. Além de viver com o propósito. Louvado é o nome do Senhor. Então não menospreze os pequenos começos da sua vida. Você pode até achar que não recebeu nada. Você pode até achar que a sua vida não está boa. Você pode até achar que você é um derrotado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Em João capítulo 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Como que você não recebeu nada? O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Então valorize, dê valor àquilo que Deus tem dado para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Valorize esse dom da salvação. O Senhor tem nos dado bens. Cada um de nós que queremos ser cheio do Espírito Santo, a porta está aberta, o véu se rasgou, o céu se abriu. Diz a palavra que Jesus foi batizado e o céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e ouve-se uma voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas o céu não se fechou, ele continua aberto para a minha vida e para a sua vida. Então valorize esse céu aberto sobre você. Valorize o céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você quer se encher, é só chegar perto dele e ele chegará a vós. Valorize o que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. Tem muita coisa boa que Deus quer que a gente viva. Tem muita coisa boa que Deus quer que a gente possa viver nessa terra. Mas o grande problema é nós chegarmos diante da... Não, é muito pouco que eu recebi. É muito pouco. Eu estava, um pouquinho antes das 6 horas, eu estava colocando o teclado no carro para trazer para a igreja. É coisa simples que eu vou falar, mas o Espírito Santo nos faz recordar algumas coisas e muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque eu abri o capô do carro, capô não, o porta-mala, para colocar o teclado. Eu abri, né, e o porta-mala abriu assim, suavemente. Falei, meu Deus, que glória. Algum tempo atrás eu colocava um cabo de vassoura para segurar o porta-mala do carro. Não preciso colocar mais.
Há algum tempo eu tinha um sapato e ele era furado. Tinha que colocar um papelão lá. Eu sei que você tem história semelhante. Colocava 2 filhos na bicicleta para vir para a igreja, a esposa ali com outro filho, porque são 3. Não cabia todo mundo na bicicleta. Valorize o que Deus tem te dado. O Senhor tem nos dado bens. E quando eu falo de bens, meu irmão, eu estou falando de forma geral, total. Porque quem é de Jesus, a vida financeira é de Jesus, a vida emocional de Jesus, a vida familiar é de Jesus, o trabalho é de Jesus. Jesus te usa lá no seu trabalho, você é missionário integral. Não é só quando está na igreja, ou só quando não tem um trabalho evangelístico, você é missionário integral, de 24 horas, onde você vai, Jesus, ele sai assim de você, as palavras saem, porque você chegou perto do Espírito Santo e ele te encheu. Então, se ele te encheu, você está transbordando, em nome de Jesus. Então a gente começa a olhar tudo isso para Deus, obrigado. O Senhor confiou bens a nós. É só chegar perto dele, ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Todos os dias nós recebemos muito de Deus. Meu irmão, para cada luta que passamos, cada detalhe de luta, Deus tem dado um escape. Deus tem nos sustentado em momentos de solidão, em momento de angústia, em momento que não sabemos o que vamos fazer. Deus está lá para nos ajudar. Deus está lá estendendo as mãos. Deus está lá enviando homens e mulheres compromissados com o reino do Senhor. Deus tem abençoado, louvado é o nome do Senhor. Temos recebido mais do que merecemos. O Pai enviou o seu Filho Jesus. Jesus enviou a promessa que foi o Espírito Santo para nos consolar, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. E não para por aí, um dia assim como a pastora leu em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então quer dizer que não para nessa vida, nós vamos passar uma eternidade com Ele, nas moradas celestiais, onde não haverá enfermidade, onde não haverá pranto, o sofrimento ficará para trás, nenhum sofrimento irá nos acompanhar, passaremos a eternidade conhecendo o nosso Senhor. Ele tem dado muito para mim e para você, aleluia. Se o primeiro ponto eu preciso entender que Deus liberou muita coisa boa para mim, o segundo ponto, valorize tudo que está nas tuas mãos. Obrigado, pessoal, glória a Deus. Essa. Obrigado mesmo. Valorize o que está em suas mãos. Nós erramos muitas vezes de valorizar aquilo que não está em nossas mãos. Aquilo que não conquistamos ainda. Mas eu quero que você comece a olhar com a lente de aumento. E comece a perceber aquilo que Deus te liberou sobre a sua vida. Comece a dar valor. Dar valor é você olhar e contemplar que Deus tem te sustentado. Amém? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Não fique desatento, não deixa Deus te abençoar. Valorize o que Deus tem te dado. Esse aqui é um tempo onde nós estamos cultuando o Senhor, nós estamos sendo ministrados pela palavra. Gente, isso é maravilhoso. Isso nos alimenta, nos dá força para enfrentar a segunda-feira. Amém? Então, fique de corpo e alma e espírito presente, glorificando o Senhor. O diabo tem lutado para tirar você do foco, para você não valorizar esse tempo de culto. Esse tempo de culto, meu irmão, foi marcado na agenda dos céus. E o inimigo quer atrapalhar, quer tirar você, para você não ouvir, porque a partir do momento que você conhece, você começa a usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Você começa a viver realmente pelo Espírito Santo.
Você deixa de ser aquela pessoa derrotada, amargurada, mas começa a viver a plenitude do Espírito Santo. É tempo do despertamento espiritual. É um tempo de nós valorizarmos o sangue que foi vertido na cruz do Calvário para comprar as nossas vidas. Não foi com preço de banana, mas foi o precioso sangue do Filho de Deus. Então não é brincadeira. Não dá para deixar passar simplesmente e tocar a vida de qualquer maneira. É tempo de compromisso com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo que habita em nós. Valorize. Pelo mundo tem cristão que chora para poder ouvir uma mensagem. Tem obreiro quadrangular que vive em país que atravessa 500 quilômetros em cima de um caminhão para participar de um seminário, de uma convenção. E eles chegam lá alegre, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E nós temos todo o conforto. Valorize as conquistas que Deus tem dado para essa igreja, que Deus tem dado para a sua vida. Valorize. Pastor, é pouco. Mas para construir grandes coisas, começa pelo pouco. Tem que ser assentada a primeira lajota. É um passo, é o primeiro passo que nós damos um dia em direção a Jesus. Mas vem o segundo passo, vem o terceiro passo, e um dia estaremos com Ele na glória. Então valorize a vida espiritual. Não espere perder para valorizar. Não espere anoitecer para acordar. Não espere motivos para dar amor. Não espere ter tempo para ler a Bíblia. Não espere ter tempo para poder orar. Não espere ter tempo para fazer a boa obra do Senhor. Por favor, igreja, ame o que você tem antes que a vida lhe ensine a amar o que você tinha. Valorize o que está em suas mãos. Eu tenho visto, irmãos, que a nossa geração não tem valorizado muito as coisas. Você já reparou que o teu celular está bom até que você vê outro melhor? Nós descartamos com muita facilidade. Mas não dá para descartar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele continua chamando uma geração fiel, que valoriza e dá valor tudo aquilo que Ele tem depositado em nossas mãos. Ele te deu dons, deu talento, valorize, coloque à disposição do reino dos céus. Não use as coisas que Deus te deu para glorificar esse mundo, para servir a carne, para servir as trevas. Use o que Deus te deu. Você tem ouvidos para ouvir, você tem olhos para ver. Então use-o para glorificar o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há motivo de você andar em trevas. Não há motivo de você ter prazer nas obras das trevas. Não há motivo. Se você conhece Jesus, se entrega a Ele, viva por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o primeiro,
Ele é o último. Não precisamos viver em trevas mais, fomos libertos, fomos salvos por Jesus. A nossa vida mudou. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Só que não é automático, precisamos investir. Precisamos dedicação. Não é um clique, conforme eu preguei no domingo passado. Não é apenas um clique e tudo mudou, não, meu irmão. É necessário você honrar aquele que te chamou para a luz. Aquele que nos tirou das trevas. Aquele que nos resgatou com o seu amor. É necessário valorizar. Na parábola nós podemos verificar como é perigoso agir com negligência. O que recebeu 5 trabalhou e ganhou mais 5. E o Senhor diz: servo bom e fiel. O que recebeu 2, servo bom e fiel também. O que recebeu 1 não trabalhou, não ganhou nada. E o Senhor Jesus na parábola diz que o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Mau e negligente. Em Zacarias, no capítulo 4, comecinho do verso 10, na primeira parte diz: não despreze os pequenos começos. Não é porque recebeu 1 que não vai fazer nada. Mas por que foi chamado de negligente? Negligente é desleixo. Preguei na quarta-feira. É descuido. É falta de zelo. É agir com irresponsabilidade. É assumir o compromisso e não cumprir. É não dar valor a algo que é preciso. Não dar valor a algo o devido valor. O servo mau e negligente. Ele só viu que o Senhor é severo. Tive medo e enterrei o talento. Era só colocar juro, era suficiente, não precisava muita coisa. Quantas vezes nós estamos agindo de forma negligente na nossa vida espiritual, financeira, conjugal, familiar, profissional, emocional, até na nossa vida física, na nossa alimentação, sei lá. Meu irmão, ontem teve um trabalho sensacional aqui na igreja. Mas houve negligência. Negligência, talvez, de alguns pais que não colocaram os filhos aqui dentro. Um trabalho voltado para ficar uns 6 meses sem trabalho para os jovens. E alguns jovens simplesmente menosprezou. Se envolveu com outras coisas. E foi um poder de Deus, um trabalho com tanto carinho, com tanto zelo. Parabéns, Vanessa e toda a sua equipe, ao missionário José que trouxe a palavra específica para solteiro, para casado, para casal de namorado, para casais casados. E muitas vezes nós, pais, estamos negligenciando, deixando a coisa rolar. Se o teu filho está debaixo do seu teto, é você que sustenta, você tem direito de dizer: eu já fiz a minha parte. Eu faço sempre. Não veio? Eu chamo atenção. Por que tem que desvalorizar? Por quê? Se fosse para comer um lanche, iria. As coisas espirituais precisam nortear a nossa vida. As nossas decisões têm que ser em cima daquilo que Deus tem chamado. Não podemos brincar com essas coisas. Valorize o que Deus está colocando diante de você. Deus tem colocado coisas grandiosas, poderosas, firmes, santa. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus está à frente, no comando da igreja, no comando da sua vida. Não fique desatento com essas coisas, pai, mãe. Não seja negligente com a educação dos teus filhos, eu vivo falando. Seja grande, seja pequeno, continue buscando em Deus sabedoria, porque é um desafio muito grande. Não é fácil. Às vezes nós choramos, porque nós queríamos uma coisa e o filho quer outra. Mas nós não vamos abandonar nossos filhos.
Não vamos ser negligentes com eles. Vamos mostrar o caminho certo. Eles vão escolher, mas eu vou fazer o meu papel de pai. Nós vamos fazer nosso papel que Deus nos colocou. Filho, é presente do Senhor. Não negligencie esse presente. Tenha zelo, tenha cuidado. Valorize o que a igreja oferece. Se envolva. Abrace. Nós estamos indo para o céu. Estamos uma ceia a menos da volta de Jesus. Eu não sei se essa é a última. Não sei quantas terão pela frente. Mas essa já é um a menos. Gente, nós não vamos ficar nesse mundo. Não adianta você querer amar esse mundo. Quer ser amigo de Deus, seja inimigo das coisas desse mundo. Não podemos negligenciar a vida espiritual, não podemos negligenciar o que Deus quer nos usar. Deus quer abençoar nossas vidas, para sermos bênção dentro das nossas casas. Nossos filhos precisam herdar o reino dos céus. Deus nos deu para Ele estar conosco no céu. Valorize o que Deus tem te dado. O que você tem feito para não perder aquilo que Deus já te deu? Porque é muito fácil você perder. É muito fácil, irmãos, a gente perder o ânimo, perder a força. É muito fácil a gente perder algumas coisas da nossa vida, na nossa caminhada. Mas eu quero incentivar você a começar a valorizar. Falar: Deus, eu estou fraco de oração, Deus me ajuda. Deus, eu estou fraco na leitura, Deus me ajuda. Meu irmão, Ele vem com tudo por cima de você e fala: eu vou te ajudar sim, aleluia. Esse é o nosso Jesus maravilhoso, tremendo, que está só esperando uma atitude dessa igreja, uma atitude nossa, para que nós possamos falar: Deus, que tremendo, eu estou sentindo algo diferente aqui. Deus, que coisa maravilhosa. Deus, que culto tremendo. Aleluia. É poder de Deus sendo derramado. É unção profética sendo liberada sobre essa igreja. Badaço e Andarabahai. Muitas vezes a negligência é tão grande, irmão, que eu fico abismado. A pessoa dá um nome e não vem. E outras pessoas de repente poderiam estar aqui. Negligência. Em nome de Jesus, vamos pedir perdão e vamos nos consertar e falar: Deus nos perdoa, porque muitas vezes nós estamos agindo com negligência. Meu irmão, não se ofenda, porque muitas vezes eu tenho agido com negligência e peço perdão ao Senhor Jesus. Somos seres humanos, mas precisamos ser maduros para reconhecer quando nós erramos. O que Jesus quer é um conserto para mim e para você. O que Jesus quer é que nós possamos valorizar o que Ele tem dado em nossas mãos. Valorize as coisas materiais. Não seja escravo delas. Elas foram te dadas para ser servas, para te servir, não para você servir, ok? Mas valorize. Eu já estou encerrando, mas eu quero falar algo, pontuar algo aqui que Deus está tocando no meu coração. Cuidado, cuidado. De repente você está vivendo isso que eu vou falar. Você compra uma coisa e essa coisa não dura muito tempo e já quebra. Você compra um guarda-roupa, daqui a pouco a porta está caindo. E essa porta fica caída, passa meses e meses. Isso não é de Deus. Você não está valorizando aquilo que Deus te deu. O teu guarda-roupa tem que funcionar certinho, tem que abrir e fechar. Tem que ter lâmpada nos cômodos da sua casa. Pode ser simples, mas tem que estar limpo. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Então fique esperto, porque às vezes o inimigo entra, encontra alguma brecha. Até a roupa talvez você compre, daqui a pouco está aparecendo, uma lavada já está velha. Irmãos, tem que estar atento, tem que ficar esperto. Porque muitas vezes o inimigo
Ele tem aprontado com as nossas vidas e nós não estamos apercebidos. Que cada um de nós possamos estar imitando o nosso Senhor. Porque todas as atitudes de Deus, nenhuma delas é negligente. Em toda a sua obra, Ele é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso. Você já reparou ou você já parou para analisar que dom extraordinário é o dom da vida? Deus criou você, formou você e te deu fôlego de vida. Meu irmão, a sua vida é um milagre de Deus. Vanessa, a tua vida é um milagre. Pastor, a tua vida é um milagre. Adriana, a tua vida é um milagre. Valorize esse milagre. Se coloque em pé em nome de Jesus. O servo mau e negligente foi lançado fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas eu acredito que você é o servo fiel, que foi fiel no pouco. E tem muito de Deus para acontecer na sua vida. Um dia Ele vai vir buscar eu e você, assim como esse servo, esse Senhor, veio para fazer a prestação de conta. Assim Jesus um dia virá buscar a sua igreja. Uma igreja santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então valorize a salvação de Jesus, valorize a mesa do Senhor. Faça um propósito de nunca faltar uma ceia. Valorize, porque é a ceia do Senhor, é a mesa. Badalaçu e andalabarrai. Com teus olhinhos fechados. Pai maravilhoso e santo, nos perdoa. Perdoa, Jesus, pelos momentos que nós não valorizamos as coisas espirituais. Nos perdoa, Jesus, porque às vezes estamos enterrando o nosso talento, escondendo. Mas que haja um despertamento em nossas vidas, para que possamos valorizar tudo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, possamos valorizar, Pai querido. Senhor Jesus, que possamos valorizar e honrar o Teu nome. Honrar, meu Pai querido, através das nossas atitudes. Nos ajuda a não sermos negligentes na educação dos nossos filhos, a não sermos negligentes na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, familiar, no ministério que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Pai querido, a ser fiel, a ser um servo bom, fiel no pouco. Tudo que vier em nossas mãos, possamos ser fiel, Pai. Nos ajuda, Pai querido, eu clamo pelo Teu socorro. Abençoe e fortalece esse irmão, essa irmã. Restaura com Teu poder, restaura com a cura, Pai. Restaura com Tua unção. Em nome de Jesus. Aquilo que não estamos valorizando, que o Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar. A valorizar, meu Pai, essa pessoa que está do meu lado. A valorizar, Pai querido, aquilo que está envolvendo a minha vida. A valorizar, meu Pai querido, aqueles que estão do nosso lado. Abençoa, Pai. Assim nós oramos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Pode assentar.
Quero convidar minha esposa, a pastora Márcia. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Parabéns pelo seu dia, tá? Deus abençoe. Hoje comemora o dia do pastor quadrangular, né? Pastor e pastora, né? Deus abençoe, minha pastora querida. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Esse é o momento da ceia do Senhor, onde nós podemos chegar à mesa e participar, com um propósito, uma cerimônia espiritual, um banquete da graça. Um banquete onde nós podemos chegar diante do Senhor e fazer parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aqui está o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Nessa noite nós temos a oportunidade de examinar a nós mesmos e assim, conforme diz a palavra, participar da mesa do Senhor. Não é por merecimento, é por graça. Nós não merecemos, mas a graça nos alcança. E o arrependimento nos torna acessível a ter acesso a essa mesa. Então esse é o momento de você estar buscando a presença do Senhor. Se você nos visita e está em plena comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, você tem liberdade para participar. Com teus olhinhos fechados. Pai querido, maravilhoso e santo, temos, meu Deus, diante de nós uma realidade espiritual, onde nós podemos ver, Jesus querido, a ordem de Jesus de estarmos celebrando a ceia do Senhor, até que o Senhor venha. E aqui em obediência à Tua palavra estamos, meu Deus, celebrando a ceia do Senhor, reconhecendo que precisamos de perdão, nossos erros, nossas falhas, depositamos diante dos Teus pés, suplicando perdão, Jesus. Sonda o nosso coração, vê se tem um caminho mau. Cria, meu Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito voluntário. Querido Espírito de Deus, nos ajude a estarmos atentos à Tua voz. Que o perdão do Senhor possa nos alcançar e nos purificar através do Teu sangue. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você que está na sua casa, você possa estar aí preparando também. Você que está participando em casa, manda uma observação aí. Estou participando da ceia, via online. Então manda aí essa observação. Graças a Deus. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele convida os discípulos e numa casa, Ele celebra a ceia do Senhor.
E à mesa ele pega o pão e fala: esse pão tipifica o meu corpo. E repartindo disse, e será repartido por vós. E um pão só pode ser repartido se for partido. Semelhantemente, após ele ter distribuído o pão, ele pega o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beber desse cálice e comer desse pão, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então esse é o momento de nós estarmos participando da mesa do Senhor. É bem facinho aí, né? Só tira a tampinha, só puxar para cima, isso alguém já tirou, ok? Depois já rompe, tira o lacre aí, para ficar já preparado. A pastora vai estar orando pelo pão e eu estarei orando pelo suco. Pegou em suas mãos, dá uma olhadinha para esse pedaço de pão. É algo muito precioso. Simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi entregue por nossas vidas. Isso é poder na nossa vida, poder de reconciliação, de regeneração da nossa vida. Vamos dar graças a Deus neste momento. Pai querido, maravilhoso, nós te adoramos, Senhor. E quando nós estamos diante da tua mesa, Pai, nós sabemos que é por amor, ó Deus. Nada por merecimento, mas por amor. Teu filho foi enviado porque o Senhor nos amou. Nós te glorificamos e exaltamos o Senhor, te dando graças, Senhor, por este pão que tipifica o corpo de Jesus, que foi entregue por nossas vidas, que foi machucado por nossa causa. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque através do teu sacrifício, nós temos paz com o nosso Deus, nós fomos reconciliados com o nosso Pai. Muito obrigada, meu Deus querido. E quando estivermos participando do teu corpo, Senhor, ele possa se tornar um remédio santo, renova as nossas forças, renova a nossa intimidade com o Senhor. Eu te agradeço e consagro a ti, em o nome de Jesus. Pai maravilhoso e santo, eu dou graça por esse suco, tipificando o sangue de Jesus. Celebramos o teu nome, Pai querido, porque esse sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue vertido na cruz do Calvário pagou o preço pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, eu consagro a ti. Muito obrigado. Damos graças ao Senhor. Assim nós oramos, Pai, e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Você pode comer do pão e beber do cálice. Você que está na sua casa, coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus.
por esses momentos, meu Deus, que passamos nesse lugar. Como irmãos, meu Deus, nós estamos aqui celebrando o Teu nome. Quero Te louvar por tudo aquilo que o Senhor derramou nesse lugar, pela vida dos nossos visitantes, por cada membro, cada líder dessa igreja. Continue abençoando, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada um de nós, revelando aquilo que nós não temos valorizado. Nos ajude a valorizar o que é certo, valorizar o que é correto, valorizar o que o Senhor quer que a gente valorize. Porque às vezes nós podemos nos equivocar, Pai. Por isso, abre os nossos olhos para perceber tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoe, meu Pai, o decorrer dessa semana. Abençoa a nossa cidade, livra de todo esse vírus, meu Pai, em nome de Jesus. Que possa cair, meu Deus querido, em questão da multiplicação desse vírus, que esse vírus venha ser destruído em nome de Jesus, Pai. Que a nossa cidade seja curada, sarada pelo Teu poder. Profetiza a Tua bênção em nome de Jesus. Alcança aqueles que estão pelas redes sociais. Fortalece, sustenta, meu Deus querido. Abençoa nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor do Pai, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Ide em paz, em nome de Jesus.